Nossa jornada começa na Grécia Antiga com a história do rei Licaon de Arcádia. Licaon despertou a fúria de Zeus, que o transformou em um lobo como castigo. Essa história, registrada por Ovídio, plantou as sementes para o mito do lobisomem. Os romanos abraçaram a lenda, chamando essas criaturas de versipelles, ou trocadores de pele. Escritores romanos como Plínio, o Velho, escreveram sobre homens que se transformavam em lobos. Esses contos solidificaram a imagem do lobisomem no imaginário ocidental. Eles enfatizaram a dualidade entre homem e besta, uma luta central na lenda do lobisomem. Conforme o cristianismo se espalhava pela Europa, trazendo consigo novas crenças e práticas religiosas, a lenda do lobisomem evoluía, ganhando novas formas e significados. A Europa medieval, mergulhada em superstição e medo do desconhecido, via o lobisomem como um símbolo do diabo e do mal absoluto. Histórias de lobisomens aterrorizando vilas se espalhavam rapidamente, alimentando uma histeria em massa que se enraizava profundamente nas comunidades. O medo de lobisomens levou a inúmeras acusações de licantropia, a suposta habilidade de se transformar em lobo, que resultavam em julgamentos e punições severas. Durante os julgamentos das bruxas dos séculos XVI e XVII, muitos acusados de licantropia enfrentaram tortura brutal e execução, sendo tratados como ameaças à sociedade. A lenda do lobisomem se tornou uma ferramenta poderosa para explicar o desconhecido e um símbolo da eterna luta entre o bem e o mal, usada tanto por autoridades religiosas quanto civis. Ela refletia as ansiedades sociais e medos profundos do período medieval, onde o desconhecido era frequentemente visto como uma ameaça. O lobisomem se tornou um bode expiatório conveniente para infortúnios e desastres, simbolizando os tempos sombrios e as incertezas que permeavam a vida medieval. Em diversas culturas, a lenda do lobisomem desenvolveu características em comum. Desde tempos antigos, histórias de homens que se transformam em lobos têm sido contadas em várias partes do mundo. A lua cheia se tornou sinônimo da transformação do lobisomem. Acredita-se que a luz da lua cheia desencadeia a metamorfose, transformando o homem em fera. Lobisomens eram retratados como mais poderosos sob a luz da lua cheia. A lua cheia não só os transformava, mas também aumentava sua força e ferocidade. Outra característica marcante é a vulnerabilidade à prata, que se acredita ser fatal para eles. A prata, com seu brilho puro, era vista como um antídoto contra a maldição do lobisomem. Balas de prata se tornaram a arma preferida dos caçadores de lobisomens. Essas balas eram forjadas especialmente para combater essas criaturas temíveis. A crença de que a licantropia pode ser transmitida através de uma mordida ou arranhão adicionou um elemento contagioso ao mito. Esse aspecto da lenda fez com que o medo dos lobisomens se espalhasse ainda mais. Esse medo provavelmente se originou de antigos medos de mordidas de animais e doenças. As mordidas de lobisomem eram vistas como uma sentença de condenação. Esses elementos solidificaram a imagem do lobisomem em nosso imaginário coletivo. A lenda do lobisomem continua a fascinar e aterrorizar, refletindo nossos medos mais profundos e nossa imaginação fértil. A lenda do lobisomem encontrou terreno fértil no Brasil, um país rico em diversidade cultural e mitos fascinantes. Se misturando com tradições indígenas e africanas, a lenda do lobisomem ganhou novas formas e significados. No folclore brasileiro, o lobisomem é conhecido como o lobisomem, uma figura que desperta medo e fascínio. O lobisomem é retratado como um lobo enorme com olhos vermelhos brilhantes, uma visão aterrorizante nas noites de lua cheia. Sua transformação geralmente é desencadeada por uma maldição ou por atos de canibalismo, um destino temido por muitos.
Essa maldição pode afetar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou status social, tornando todos vulneráveis. Contos brasileiros descrevem o lobisomem como uma criatura temível que ataca gado e humanos, espalhando terror nas comunidades rurais. Essas histórias alertam as crianças sobre os perigos da noite, ensinando-as a respeitar as forças desconhecidas. O lobisomem representa a natureza selvagem e indomável e as consequências de se desviar da retidão, um lembrete constante dos perigos que espreitam na escuridão.